Falando em colocar as coisas nos lugares, vamos comentar então, Carlos, sobre a polêmica aí, porque eu quero entender, eu não conheço tanto quanto você a respeito de como anda o mundo católico atualmente. A gente conhece um pouco de tabela, né? Porque eu estou na bolha e aí acabo que não é, eu acabo não ficando imune a esse tipo de coisa. Até gostaria de ficar mais imune, né? Desse tipo de querela, mas eu acabo não conseguindo deixar de ficar sabendo sobre os problemas internos de vocês, né? E eu queria que você me explicasse um pouco, Carlos, e também para nossa audiência, tem muitos daqui que são católicos, que eu acho que precisam ser informados disso, outros que não são católicos e que também acho que precisam ser informados disso, porque me parece que o Noguê, e aqui eu queria que a gente aprofundasse o que eu falei lá, o Noguê, na sua facção, tem um comportamento meio esquisito. Você quer comentar um pouco? Vamos lá, fala aí um pouquinho sobre isso. Na verdade, como eu disse, o Nogueira faz parte de uma seita chamada Fraternidade São Pio X, né? Cujo o principal ícone é um homem excomungado, que morreu excomungado. E essa seita, na verdade, pelo que nós temos informação atualmente, ela utiliza-se, por exemplo, de centros católicos, recentemente, né? O Centro Dom Bosco, que talvez seja o maior de todos, para cooptar membros para essa seita, para cooptar não só membros, como padres para essa seita. E por que que é uma seita? Porque ela está em cisma, basicamente, em cisma com o magistério da igreja. Eles não confessam e jamais vão confessar o Vaticano II, por exemplo, né? Então eles são sim uma seita, como se fosse um estado paralelo à igreja, a esse corpo moral que é a igreja, que se retroalimenta, né, da crise na igreja que é profunda e é inegável, né? Uhum. E aí eles fornecem um falso remédio que na verdade é um veneno, que se aproximar, se filiar à Fraternidade São Pio X, se filiar a essa mentalidade sectária, cismática. E aí sim, é uma seitazinha mesmo, né? É Sim. recente, uma seitazinha recente, né? E que, novamente, a última peripécia que cometeu essa seita com o Centro Dom Bosco foi criticar o catecismo da igreja, né? Catecismo amarelo, o chamado catecismo amarelinho, famoso, né? Publicado pelo pontífice João Paulo II, né? São João Paulo II, um gigante como filósofo, como pessoa, como era um santo, um homem santo, basicamente. Ô, Carlos, E bem, deixa eu interromper você só para antes de a gente avançar sobre a posição deles a respeito do catecismo, que assim, você me corrija se eu estiver errado, mas a impressão que eu tenho desses adversários do Concílio Vaticano II é que eles dão uma explicação para não se submeterem a ele que para mim não cola com a própria conduta deles. Eu vou explicar um pouco e você me diz se eu tô certo ou se eu tô errado, tá? Realmente estou tirando a minha dúvida aqui contigo porque essa é a percepção que eu tenho estudando o direito católico, né, o direito canônico, o que eu acho que como deve funcionar os concílios para um católico, né? Porque assim, eles se arrogam muito do fato de que é um concílio pastoral, que não teve pretensões dogmáticas de infalibilidade e que, portanto, é quase como se fosse facultativo o católico aderir ou não às decisões do concílio. Eu sei que não é o tema de a gente abordar isso com profundidade agora, mas o ponto que me parece que eles estão utilizando até é parcialmente correto, no sentido de que, ok, de fato o Concílio Vaticano II não se pretende, ou pelo menos as interpretações do concílio, as declarações papais sobre o concílio, não se pretendem terem a infalibilidade, até onde eu entendo, mas o fato de ele ser infalível ou não tem nada que ver com o nível de assentimento prático que um católico deve prestar a ele ou não. Porque uma coisa é o nível que a gente pode dizer assim da probabilidade, né, sei lá, da certeza que as pessoas podem ter daquilo que é dito lá ou não. E outra coisa é se você vai ter a docilidade ou não de obedecer, mesmo sabendo que pode ser que não esteja 100% correto alguma coisa. É quase como se a gente dissesse assim, olha, fica valendo isso até segunda ordem.
Ou seja, é uma coisa que pode mudar um pouquinho mais para frente, talvez as circunstâncias alterem uma coisa aqui, outra ali, mas um católico, até onde eu entendo, tem que se submeter ao Concílio Vaticano II, ele sendo infalível ou não. E aí, eu queria que você comentasse isso, porque assim, pra mim não, como eu falei, não cola com a conduta deles, não combina, melhor dizendo, não combinam com a conduta deles, porque aí eles chamam de concílio herético. O Noguet fala, por exemplo, que é o conciliábulo, né? O Noguet fala, por exemplo, coisas de que é um concílio modernista, vincula muito, né, com o Maritain de uma forma muito negativa, né? Trata com desprezo mesmo. Mas pra mim, eu acho que isso é completamente irreconciliável com a postura que um católico deveria ter com o concílio. Isso está correto? Corretíssimo, na verdade, é perfeito a sua colocação. Eles tentam, eles de fato confundem pastoral com facultativo, é realmente isso. Porque de fato o Papa João XXIII, na abertura do concílio, ele diz expressamente que não é a pretensão do concílio discutir este ou aquele tema doutrinal, mas sim cuidar para que a doutrina seja mais eficazmente comunicada, ou seja, o concílio ele pretende apresentar as verdades, até mesmo de fé, de forma mais acessível, de forma mais compreensível e de forma mais dialogal, né? E de fato, eles confundem o fato de ser pastoral com ser facultativo, eles confundem o fato de ser pastoral com alegações, né? Como, por exemplo, dizer que o Concílio Vaticano ele é um antro de heresias, que tem documentos expressamente hereges. Não, não é que são erros, eles poderiam dizer que são erros, né? Porque eu mesmo acredito que existem algumas coisas que podem ser ajustadas nos documentos do Concílio Vaticano II, mas eu não digo que nenhum documento do Concílio Vaticano II é herético. E muito menos eu, como católico, tenho autoridade de não me submeter ao que diz o concílio, porque foi um concílio colocado pelo Papa com acepção, com assentimento de todos os bispos do mundo. E qual é a minha autoridade diante disso como católico? É a de baixar a cabeça, de aceitar, de rezar, de buscar às vezes soluções inteligentes para as coisas que eu não entendo, buscar autores, etc, etc. E se de fato eu não encontrar uma solução, eu fique de prontidão para que um dia a igreja esclareça aquela questão que eu acho obscura, difícil de entender, etc, etc. Essa é a atitude de um verdadeiro católico. O verdadeiro católico não faz um cisma, não rompe com o magistério da igreja. Não existe essa, que é um lema deles, né? Não existe esse lema de reconhecer e resistir. Eu reconheço o Papa, eu reconheço o magistério, mas eu resisto. Não existe isso. Né? Então, Ou pois você é. reconhece e Aham. aceita, ou você não reconhece e não aceita, vira sedevacante, que É, eu e acho que até é uma isso que eu ia que falar. Muito é mais muito mais coerente. exato, exato. É. Porque, que tal? Porque se você tá dizendo que você aceita ainda a sucessão apostólica, que o Papa atual a sucessão de papas, né, não se interrompeu, etc e tal. Se a pessoa aceita isso e acredita que esse Papa, os papas eram papas realmente legítimos à época do concílio, e os papas estavam lá, e o Espírito Santo estava guiando as coisas, como que o Espírito Santo poderia permitir em um concílio da Igreja Católica, aqui eu pensando, né, dentro de como que vocês pensam, né? Eu fico imaginando como que o Espírito Santo guiando as coisas vai levar à produção de um documento herético, né? Porque aí tem que ver também agora com risco às almas, né? Então, é como a gente falou em outros episódios, aí não é mais um documento sequer seguro, né? Ou seja, parece expressamente declarar, parece que esse tipo, né, de argumentação, esse tipo de linha de você achar isso tudo, né, tentar conciliar isso tudo, parece expressamente declarar que existe uma desordem habitual dentro da Igreja Católica que não condiz com a indefectibilidade da Igreja. Pelo menos é a impressão que eu tenho à primeira vista. O que você acha? E é a tese justamente do faccionado Álvaro Calderon, que existe uma desordem habitual no magistério da igreja, que ele supostamente deduz, porque supostamente o magistério
agora está informado com o que ele chama de intenção liberal, e essa defecção é habitual, não é uma defecção simplesmente transitória, que é em relação a um erro e depois o magistério segue e segue de forma guiada pelo Espírito Santo, seja a sua indefectibilidade positiva quanto negativa, ou seja, pode ser que haja erros no Vaticano II, mas Uhum. esses erros jamais conduzirão as almas ao inferno. É isso que qualquer católico tem que defender. Mas o que o senhor Carlos Nogueira diz com a boca cheia, igual o que ele faz com os tomistas, né, que ele não leu. Ele diz de boca cheia que é um conciliábulo, ou seja, que nem é um concílio. Ele diz que tem heresias, ou seja, que é perigoso às almas. Uhum. Ou seja, isso sim é um comportamento de seitazinha, né? Porque rompe com o magistério da igreja, porque não se submete. Não se submete ao magistério pós-conciliar, aos papas pós-conciliares, porque vê neles alguma espécie de grave dano à fé, grave dano à fé mesmo, habitual, de modo que esse grave dano ele perpassa o concílio, penetra até mesmo o catecismo. E se penetra o catecismo, penetra as catequeses, ou seja, a formação do católico médio é informada por coisas heréticas de todos os católicos de Uhum. todo o mundo. Todos os católicos que receberam catequese através do catecismo oficial da Igreja, que é o que é o último catecismo promulgado por São João Paulo II, todos eles, de alguma forma, foram informados por doutrinas heréticas. Portanto, ou já perderam a fé, ou estão à beira de perder a fé, ou coisas parecidas. O que é absurdo, né? Parece que a promessa de Cristo não prevaleceu aqui. É uma coisa que o católico preza, né? A promessa de Cristo. As portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja, né? Uhum. Mas parece que no Concílio Vaticano II, Cristo e o Espírito Santo deram uma dormidinha, né? Acordaram e de repente a besteira já tinha acontecido, já tinha penetrado os seminários, penetrado até mesmo a missa, eles não aceitam, né? Ou seja, palavras que eu ouvi de um sacerdote, né? Acho que é o padre François Costa, o outro padre que recentemente se associou a esses faccionados e que infelizmente Uhum. se tornou um faccionado também, né? Porque se você entra numa facção, faccionado você é. É uma missa enferma com catecismo que tem erros graves, heresias, com um concílio herético, ou Uhum. seja, submissão ao Papa que é bom, nada, né? Submissão ao Papa que é Sim. bom, nada, que diz para você seguir o Vaticano II, Sim. para você observar os documentos do Vaticano II, etc. Mesmo que sejam pastorais, não são facultativos ao católico, não são facultativos e penetrar e como são de um concílio ecumênico, jamais essas ideias serão simplesmente varridas, como se varre qualquer outra declaração ou doutrina, etc. Doutrina não, ou qualquer outra tese, não, jamais. Uhum. As coisas promulgadas no Vaticano II em relação à sinodalidade, em relação à liberdade religiosa, que foi um avanço, em relação ao ecumenismo, que foi um outro avanço, que esse senhor que está na tela, né, já avistava essas luzes, que seriam as luzes do ecumenismo. O Raimundo Lúlio, para quem não sabe, é um dos tataravôs do diálogo ecumênico, né? Então odeiem mesmo o lulismo, porque o lulismo é o pior inimigo de vocês. É o pior inimigo de vocês, né? Não, e E olha só bem, o absurdo que o Raimundo Lúlio defendia, né? O absurdo, assim, né? Que hoje, pra mim, é uma coisa tão lógica, né? Como protestante, tão evidente, que é a ideia de que você condenar as pessoas à morte por causa de crimes, crimes assim, né? Crimes de ordem religiosa pela mera crença, né? Pelo mero credo da pessoa, não dá chance
da pessoa se converter. Olha só, né? Que raciocínio, né, É uma coisa, tão extremamente fácil de se concluir, mas que na mente de vários doutores da igreja não encontra espaço. Simplesmente não encontra espaço para Em Tomás de Aquino, é, até no Duns Scott, de que eu gosto bastante. sim, na verdade, São Tomás São Tomás ele diz, né, na Suma Teológica em relação a dar chibatadas em escravos, né? Então a gente não pode pensar que essas pessoas, como São Tomás e teólogos adjacentes, fossem tão moralmente evoluídos como o alienígena, na verdade, porque o Raimundo Lúlio, na verdade, pegou uma nave. Ele saiu de 2060 e foi ao século XIII, né? Essa é a verdade que ninguém conta, né? Sim. E aí, o que o Raimundo Lúlio propôs? Que olha só, como o Fujita falou, que as pessoas que são infiéis, essas pessoas não devem morrer. Não devem morrer colocadas numa estaca e tacadas e jogadas ao fogo, às chamas, etc. Essas pessoas deveriam ter a chance de se arrependerem. E se você matá-las, você tira essa chance, né? Uhum. Então, Raimundo Lúlio teve essas ideias no século XIII, tá? Século XIII, né? Uhum. De fato, um alienígena para sua época. Não, sim, perfeito. E eu menciono isso porque um dos argumentos que usam contra o catecismo amarelo é que parece que ele muda a própria visão do que está expresso lá sobre no catecismo anterior a respeito da pena de morte, né? Sendo que para mim é muito mais uma mudança circunstancial. Claro, claro. Porque primeiro essas pessoas não aceitam o seguinte, que assim como houve uma evolução do dogma, já é expressa não já desde teólogos anteriores ao Marinsola, pelo Sim. próprio Marinsola e por outros teólogos, uma evolução do dogma em relação a Maria Santíssima, em relação a outros dogmas que a igreja adotou. Uhum. Houve também na igreja uma evolução na compreensão da dignidade da pessoa humana, uma palavra que eles Ótimo. odeiam, tá? Perfeito. Uma Exatamente. palavra que eles odeiam. Que associam com o Houve, de humanismo, fato, que como uma heresia houve, humanista. graças ao humanismo católico da Renascença, houve uma evolução na compreensão da dignidade do homem. Uhum. Graças a autores como Mirandola, autores como o Maraceli Fitino e tantos outros, houve de fato um melhor entendimento do que significa a dignidade do homem, né? O que ele significa para a criação, qual o seu papel na criação, qual é a sua dignidade diante de Deus. E isso foi uma coisa crescente. A igreja, conforme ela foi, com o passar do tempo, a igreja foi tomando maior e maior consciência, né, da dignidade da pessoa humana. E o humanismo católico, ele não foi completamente descontinuado. Ele continuou no século seguinte, no Barroco tardio, com pessoas como Caramuel. Ele continuou depois com escolásticos, a escolástica colonial. Eu sempre cito aqui um grande exemplo um exemplo, ele dava coisas práticas da dignidade do homem, né? Que foi o Lunarejo, um tomista peruano da escolástica colonial que escreveu o melhor tratado de lógica de todos os Sim. tempos. Isso foi crescendo, crescendo, crescendo até que nós chegamos, querendo ou não, né? Gostando ou não, o católico está a me ouvir. Chegamos ao Maritain com o humanismo integral, onde essa concepção é ainda mais aprimorada, sofisticada, melhor entendida, melhor interpretada, melhor tudo. O Maritain só teve a contribuir com o humanismo católico, né? Então, há muito chororô em relação às teses do Maritain e Uhum. as pessoas não entendem as teses do Maritain, né? As pessoas não entendem as teses do Maritain nem a importância que ele teve em relação à compreensão da dignidade da pessoa humana, que influenciou sim os papas. Graças a Deus, influenciou os papas. E de fato, um dos argumentos citados pelo centro Dom Bosco, né, foi que houve essa modificação pelo Papa
Francisco em relação à pena de morte, onde ele Uhum. toma a pena de morte como inadmissível, né? E não mais compatível com a dignidade da pessoa humana. E aí eles tentam colocar o catecismo numa sinuca de bico, dizendo mais ou menos o seguinte: ora, se houve modificação, é porque ou o catecismo anterior à outra versão do catecismo estava errada, ou essa que foi modificada estava correta. Logo, há erros em relação à doutrina. Aí eles passam, eles pulam disso para a doutrina, né? Então há desvios, no mínimo, enquanto a doutrina já bimilenar, né, da igreja em relação a vários assuntos, incluindo em relação à pena de morte. O que eles, de fato, não contam aos que seguem eles é que pena de morte não é dogma, não é dogma. Sim. Nunca foi pontificado como dogma, nunca foi definido infalivelmente pelo Papa. Então, se o Papa quiser tirar, colocar, botar de cabeça para baixo, botar de trás para frente, ele pode fazer e ponto final. Ele pode fazer. Pode fazer. Nós podemos discutir, porque não é dogma, e ele pode fazer. Eu acharia até estranho, né, isso ser objeto de um dogma, né? Um papa querer tomar isso que a gente discute no direito natural, na lei natural, e tentar fazer um dogma sobre isso, colocando como que vai ser sempre o correto, sendo que, novamente, a Igreja Católica reconheceu que as circunstâncias se modificaram ao longo da história. Então, qual que é o ponto aí Com deles, né? certeza. Ah, O ponto não tem ponto nenhum. Eles tentam fazer um trânsito disso para doutrinas, para dogmas, como se isso rompesse com a tradição. De fato, o fato de algo pertencer à tradição não significa que esse algo se torna automaticamente infalível ou o objeto em si se torna automaticamente imodificável pelo Papa, certo? uhum, Porque foi por muitos séculos, a Igreja, utilizando o braço do Papa, mandou matar pessoas de várias formas. Tem tortura no meio também. Vamos voltar à tortura, então? É bem tradicional, né? Vamos voltar à fogueira, então? Eu não estou dizendo que isso, olha, para que não venham me acusar, não estou dizendo que isso é exclusividade do mundo católico, não. Não estou dizendo que isso é exclusivo do mundo católico. Eu estou dizendo que isso aconteceu no mundo católico e que é lamentável. com a consciência da igreja, que é Uhum. lamentável, como disse o Fujita, e que a igreja evoluiu para uma compreensão muito mais sofisticada do que é o homem, do que é a pessoa humana, e parou de fazer isso. Então vamos voltar, vamos retroceder? Não, nós temos que avançar, né? Não, duas coisas sobre isso que eu ia comentar é o seguinte, né? Esse pessoal é muito ativo na hora de defender essa ideia, né, de que não, tem que ter direito mesmo. O próprio Carlos Nogueira fala às vezes, né, assim, consternado, que olha só o absurdo que se defende hoje, né? Eu acho que ele menciona tanto a liberdade religiosa como a de expressão de forma geral, né? Então, assim, o absurdo que se defende hoje. E eu fico imaginando, gente, justamente, eles são muito ativos na hora disso, de querer voltar como uma espécie de saudosismo anacrônico às avessas de um passado da igreja que cometeu diversos erros e assim, quando você cristaliza essa época pra frente, tentando manter isso pra lá, você meio que tá mostrando pra igreja católica que, olha, a igreja católica realmente não evoluiu, porque nada no dogma católico tenha que pressupor, na verdade, pressupõe o contrário, que a igreja ao longo do tempo vai adicionando outras coisas, né? Porque novos dogmas vão sendo estipulados, novos esclarecimentos vão sendo feitos sobre a doutrina, então existe uma evolução. Se é para manter como se tratava exatamente anteriormente, a igreja parou no tempo, a igreja parou de evoluir. A igreja que era para ser uma coisa dinâmica, que evoluía, que descobria novas coisas, simplesmente parou. Não tá... Será que então não pararam de se investigar as coisas? Sabe? Então, é como você falou, será que esse pessoal tem coragem de voltar à fogueira de fato? Não, vamos colocar aqui na prática mesmo. Eu, por exemplo, ia estar dependendo desse pessoal aí, dessa facção de vocês,
e eu me colocar logo na frente, né? Como um herege para eu colocar na fogueira. Então, é parecido um pouco com a crítica que o pessoal faz ao Ian Neves, né? Que defende, inclusive, luta armada e não sei o quê, para o pessoal começar a se preparar e tal. Mas o pessoal brinca, né? Eu não faço esse tipo de crítica, mas tem gente que ridiculariza, porque o Ian Neves, quando você olha para ele, nunca que ele faria uma coisa dessas, assim, né? Nunca ele faria uma coisa dessa. Então parece muito um fenômeno de católico de internet, parecido, né? Pessoal que tá lá no alto da sua loucura no Discord, na sua bolha super nichada, na sua bolha super desvirtuada, e aí só que nunca quer fazer uma coisa dessa. É uma coisa só que a gente vê de discussão na internet. Boa parte da igreja de verdade, imagina da igreja católica, esse pessoal que realmente vai pra missa e tá tendo uma vida devocional lá, já evoluiu. Já evoluiu junto, tem a mentalidade de hoje. Não parou no tempo. Né? Então, é a segunda coisa que eu ia comentar é exatamente essa, né? Se a gente leva em consideração a evolução do dogma, você me citou aí o Marin Sola, tem que ser assim, né? Tem que ser assim. Como assim esse pessoal quer voltar para esse tipo de coisa, quer que não tenha mais liberdade religiosa, que não tem, sabe? E uma coisa que o Maritain fala, inclusive, né, parecido com essa questão das circunstâncias terem mudado, que as pessoas distorcem um pouco, é justamente isso. Hoje, a gente estando numa democracia, o regime que a gente se encontra na democracia liberal é o regime em que a igreja consegue ainda manter a sua influência cristã na sociedade. Né? Então, assim, longe de querer dizer que não tem problemas da democracia, que, sabe, que ele está tentando divinizar a democracia, não, ele tá reconhecendo o que a gente tem hoje. Você está numa democracia liberal e o que você vai fazer a respeito disso? Você vai querer sair da democracia Exatamente. liberal? O que você vai fazer? Você vai fundar um próprio Estado, a revelia do Estado atual, se submeter contra o Estado para fundar uma outra coisa aqui dentro e a igreja ficar lá dentro? É quase isso que eles estão fazendo, né? A proposta. Então, na verdade, para que não se interprete você como no sentido progressista, né, de você dizer que a igreja precisa evoluir, para que não haja Sim, claro. histeria, nós não estamos dizendo que a igreja precisa que a igreja precisa evoluir num sentido progressista e modernista do termo, no sentido de que a igreja precisa evoluir no sentido de romper com a sua tradição, Perfeito. romper com os Uhum. seus dogmas, novamente, tradição sagrada, romper com a sua tradição sagrada, com o seu depósito de fé. Não é pena de morte, meus amigos. Pena de morte não entra dentro do tesouro da fé. Entenderam? Nós queremos dizer que a igreja ela precisa progredir não no sentido de romper com os dogmas, nem no sentido modernista que foi condenado, de Uhum. dizer que a igreja precisa se adaptar ao mundo moderno. Não é isso, não é isso. O que nós estamos dizendo é que houve na igreja, assim como houve uma evolução no dogma, uma sofisticação em várias doutrinas, também houve na igreja uma sofisticação em várias matérias, como, por exemplo, em relação ao direito do homem, ao alcance da igreja em relação à potestade civil, etc. Houve evoluções, É né? entender, por exemplo, que a Igreja Católica já falava sobre a dignidade do homem e que essas coisas já estavam, de certa maneira, virtualmente ou eminentemente contidas nisso, né? Então já estava contido nisso lá, Já está, sim, né? perfeito, exatamente. Já Já. estavam contidos, isso já estava contido já no humanismo da Renascença, e Exatamente. que a igreja só foi, e que a igreja, e Extraindo, que na né? verdade os autores católicos só foram Exatamente. extraindo o que já estava virtualmente contido nessas alegações sobre a dignidade da pessoa humana, o papel do Estado, o papel da igreja, etc, etc, etc. Então nós não estamos aqui apelando ao raciocínio modernista, de fato, de dizer Uhum. que a igreja ela precisa progredir no sentido de romper com seus dogmas. Não. Ela precisa justamente se submeter ao Concílio Vaticano II para entender o mundo moderno. Entender, inclusive, a liberdade religiosa, inclusive a dignidade da pessoa humana, ela precisa se submeter, porque é isso que o católico faz. Ele se submete ao magistério e contempla, entende as coisas a partir dele e não fora dele, né?
entendendo assim o magistério da igreja, de fato, a igreja mesmo reconhece que houve uma progressão no conhecimento e no esclarecimento, melhor dizendo, do que é a dignidade do homem. Não é mais a visão medieval, pessoal, que nós estamos aqui comentando. Não é mais a visão da Renascença, não é mais a visão do Barroco, não é mais a Uhum. visão moderna. É a leitura da igreja dessas visões, entendendo que a igreja é um agente entre esses outros agentes, como, por exemplo, políticos, estados, etc. E a igreja, ela tem a sua interpretação da dignidade da pessoa humana, dessa evolução que a humanidade de fato experienciou. Porque, como eu Uhum. disse, essa coisa de queimar na fogueira, etc., não eram exclusividades do mundo católico. A humanidade como um todo foi evoluindo para um estado de menos barbárie, de um estado de barbárie para um estado de menos barbárie. E o que a igreja propõe é uma chave de interpretação de como nós devemos ler esse processo, ou pelo menos entender esse processo de acordo com o que ela oferece de arsenal conceitual e assim por diante. Tem uma objeção que eu acho interessante que eu vi. Não, na verdade, não é uma objeção interessante, né? Só que eu não queria deixar passar. Que eu vi o vídeo do Marcelo Andrade a respeito dessa polêmica em torno do CDB ter publicado um livro que corrige, né, o catecismo amarelinho, né? E aí o Marcelo Andrade invoca uma citação do Orlando Fedeli, eu acho que é assim, né? Orlando, né? Que o pessoal conhece bastante aí no meio. Que é desse mesmo meio aí e tal. E aí o Orlando falava assim, se a citação estiver correta, né? Se diz que o catecismo amarelo defende as coisas do catecismo vermelhinho, daquele acho que produzido da época de Trento, né, em virtude dele principalmente. Então, por que eu vou ficar com o vermelho? Se ele tá, ou seja, dá quase a entender como se o catecismo amarelo tivesse só chovendo no molhado ou não tivesse adicionado nada interessante ou substancial. Sendo que, bem, pelo menos na minha leitura, ele tem muito mais sofisticações em várias coisas interessantes que o catecismo vermelhinho não tinha, né? O que você acha disso? É claro, é que essas pessoas elas não entendem que, primeiro, um catecismo ele não visa substituir o outro no sentido de doutrinas, etc. Na verdade, o que um catecismo visa fazer em relação ao outro é promover uma continuidade. Sim. Então, entre os catecismos da igreja, o que acontece é uma unidade, um progresso e não uma ruptura, onde você prefere um catecismo ao invés do outro. E como você disse, existem detalhes importantes que só tem no catecismo amarelo, e não tem no catecismo de Trento, não tem no catecismo de São Pio X, e assim por diante. E que o católico deve saber, né? E que, Uhum. inclusive, vinculam coisas do Vaticano II. E aí, o que nós vamos fazer com o Vaticano II? Vamos ignorar como faz a seitazinha que pertence ao Noguet, que ignora, simplesmente não Uhum. se submete ao Papa, reconhece, mas resiste. Existe a autoridade da igreja, como se isso fizesse algum sentido, né? Como se a tese do Calderon fizesse algum sentido, de uma intenção liberal habitual, defectível no magistério, sendo que um corpo moral, veja bem, um corpo moral que é a igreja é um corpo Uhum. moral, né? Não é um corpo físico, é um corpo moral. Se um corpo moral ele tem uma defecção habitual, por exemplo, no seu modo de ação, entre aspas, né, porque aqui sempre se toma como analogia o corpo Uhum. ou o todo humano, né? Se existe uma defecção habitual, essa defecção colapsaria todo o corpo moral, colapsaria os meios de ação desse corpo moral, colapsaria o próprio corpo moral e, no final das contas, o corpo moral, olha só, deixaria de existir. É essa a consequência
da tese do faccionado Álvaro Calderon. É essa tese defendida pelo senhor Carlos Nogueira, com unhas e dentes, né? Uhum. Mas as consequências elas são inevitáveis. Se a gente levar a sério a tese do Calderon, não há mais corpo moral, ou seja, não há mais magistério da igreja, né? E aí eu queria emendar com um assunto, com o último assunto para a gente encerrar aqui, interessante, Diga. é que recentemente, por conta dessas peripécias, né, da facção do senhor Nogueira, que agora tem como ponta de lança justamente o CDB, né, que é, de alguma forma, está por detrás ali, é a mentoria espiritual, intelectual das pessoas do Centro Dom Bosco, algumas coisas começaram a aparecer, como, por exemplo, entrevistas do ex-presidente do CDB, que é o Pedro Afonseca, se eu não me engano, Uhum. né? Onde ele fala que ele renunciou ao seu status de presidente justamente por conta, por perceber que o Centro Dom Bosco estava descambando cada vez mais nessa atitude cismática, sectária e até herética, né? E ele deu várias entrevistas, né, falando da sua transição desse tradicionalismo que não é tradicionalismo de verdade, é uma seita, como eu disse, Uhum. para passar a plena comunhão com a Igreja, com a plena comunhão com o Vaticano II. Eu não sei se ele tem aqui algumas objeções, se ele tem algumas coisas em relação ao Vaticano II. O que eu tenho certeza é que ele jamais vai dizer que o Vaticano II, pelo que eu ouvi das entrevistas dele, ficou claro para mim que ele jamais diria que o Vaticano II tem heresias, né, ou contém heresias, Uhum. né? E aqui eu queria fazer uma breve pontualização em relação ao senhor Pedro Afonseca. Teve uma vez, eu acho que há 2 anos atrás, eu acho que ele ainda era presidente do Centro Dom Bosco, Uhum. onde ele, numa live em relação a alguma coisa sobre a crise na igreja, ele meio que ele estava dando palestras ou expondo um livro, não sei se era o Catecismo da Crise, não me recordo qual livro agora, mas em certo ponto ele chega a ironizar os jovens continuistas, né? Os jovens continuistas. Eu não me coloco aqui entre as pessoas que o senhor Pedro Afonseca tinha em mente, né? Mas eu Uhum. sei que a expressão continuista é uma expressão que surgiu do meu círculo de amizades, né? A expressão continuismo é uma expressão que surgiu do meu círculo de amizades e que meio que pegou nas discussões de internet sobre a crise na igreja. Geralmente o vocabulário que se utilizava era tradicionalistas, conservadores e progressistas, né? Uhum. De vários matizes. E aí se insere um novo termo que que são os continuistas, né? E eu lembro que na época ele ironizou o continuismo e até os jovens continuistas, não sei se ele tinha a minha pessoa em mente. Acho que não, acho que não. Uhum. De qualquer forma, é claro que eu não quero aqui jogar na cara dele como se quisesse, de alguma forma, tripudiar em relação à posição que agora ele toma em relação ao Concílio Vaticano II, em relação ao magistério da Igreja, que é sim a posição que eu acho que é a mais correta, né? Porque de Uhum. fato a atitude dele de, primeiro, renunciar ao centro Dom Bosco do tamanho que ele já estava, né? Sendo presidente, fundador desse movimento, eu acho que é uma atitude louvável, uma atitude de coragem, etc. E ele só merece, na verdade, aplausos. Eu acredito sim que essa virada de chave dele em relação ao tradicionalismo para uma visão mais conforme o magistério da igreja é uma visão louvável, né? Uhum. Mas o que eu quero aqui, eu quero utilizar de forma breve essa citação que ele fez do continuismo para explicar um pouco
O que é o continuismo? Afinal de contas, o que é o continuismo, né? Muita gente não sabe o que significa essa palavra e muita gente, muitos católicos, até mesmo pessoas desgarradas do centro Dom Bosco, vêm conversar comigo para falar justamente do continuismo. Eu até conheci um padre na época, Fujita, Hum, que foi um padre que participou de conferências do Centro Dom Bosco, de palestras do Centro Dom Bosco, e que depois se afastou do Centro Dom Bosco justamente quando ele percebeu, à época, isso faz mais de 4 anos, tem pelo menos 4 anos, à época, uhum, ele já percebia que o CDB tinha uma tendência lefebrista, né? De uhum. tomar o Dom Marcel como se fosse um herói, quando O- ele é um excomungado, né? É o excomungado, que morreu excomungado. Uhum, Pois é, então, bem, então, nesse cenário de ovelhas desgarradas, de posições sedevacantistas, etc., o que é de fato o continuismo e por que eu acho que o continuismo é a melhor opção a um católico em relação à crise, né? uhum, Antes de tudo, eu queria esclarecer que o continuismo não é exatamente uma posição, né? Não é exatamente uma posição, uma proposição de algo. Na verdade, o continuismo ele propõe uma espécie de criteriologia, né? Critérios para opiniões sobre o Vaticano II, ou seja, ele não se coloca como uma posição em si, mas se coloca como um processo de critério para opiniões em relação ao concílio, opiniões aceitáveis em relação ao concílio, né? Por exemplo, eu conheci, por exemplo, alguns padres jesuítas muito que foram defensores, heróis sim, do Vaticano II, que tinham algumas objeções em relação a alguns textos do Vaticano II, por exemplo, em relação ao documento A Gaudium et Spes, a Dignitatis Humanae, etc. Coisas assim que é claro que esses padres, como por exemplo o padre jesuíta Baltazar Pérez Argos, né? Ele jamais disse, jamais diria que é uma heresia, uhum. mas ele identificava como se fosse uma espécie de um texto que precisava de um maior esclarecimento da igreja, etc. Talvez de E maior bem, precisão, né? talvez uma maior precisão, mas jamais. E isso é uma coisa que ele me ensinou, e esse padre em específico me ensinou, que existem critérios para se objetar o Concílio Vaticano II. Não é sem nenhum tipo de critério que você faz uma objeção ao concílio ecumênico. Por exemplo, objeções que. E aí, o que se coloca como critério, que o continuismo coloca como critério? São os lugares teológicos, obviamente. Hum. Uhum, Lugares teológicos, por exemplo, afirmações que ferem o lugar teológico da indefectibilidade da igreja, seja positiva ou seja negativa, devem ser críticas que são automaticamente excluídas desse rol de críticas possíveis, né? Então, uhum, dentro desse processo de critérios, as críticas aceitáveis são as críticas que se submetem ao concílio, são as críticas que, portanto, estão em continuidade com o concílio, apesar de, ainda assim, serem críticas. E é por isso que o continuismo se chama de continuismo. Não porque ele tem uma visão otimista, onde o concílio é perfeito, sem problemas, onde uhum, não há nada a se consertar, nada a se esclarecer. Não, é porque o continuismo, na verdade, ele propõe um processo, não, repito, um uhum, processo de critérios baseados especialmente nos lugares teológicos, onde uhum, afirmações que violam lugares teológicos essenciais, cruciais da igreja não podem ser aceitas. Por exemplo, as afirmações e as proposições da seitazinha que faz parte do senhor Carlos Nogueira et Caterva, né? Com o próprio Calderon e etc., que são opções que rompem com o magistério, não se submetem com o magistério conciliar, etc., uhum. etc. Então, quais são as opiniões
e até mesmo críticas que são aceitáveis. São as críticas que estão em continuidade com a igreja. É por isso que o continuismo se chama de continuismo. Não é porque é uma posição que faz floreios, que acredita numa utopia onde o concílio ele é perfeito. Não. E até aqui eu gostaria de objetar uma pessoa que eu considero próxima, próxima não, né? Mas um colega que eu já tive contato e hoje perdi o contato porque eu estou ausente das redes sociais, né? Que é o Jotas Belo, que tem um livro muito importante sobre esse assunto, mas o Jotas Belo é um dos autores que coloca o tradicionalismo e o continuismo como se fossem duas opções, como se fossem dois extremos, né? Quando, na verdade, o continuismo é o tertium quid, é a terceira coisa no meio dos extremos. É justamente a posição moderada entre o progressismo, por exemplo, que tenta, de alguma forma, instigar algum tipo de leitura onde a igreja rompe, de fato, com a tradição, em prol de algum tipo de ideia de progresso, só que progresso indevido, né? Ou do tradicionalismo, por exemplo, de facções como a Lefevrista, de facções como a Reconhecer e Resistir e outras, Uhum. né? Que são tradicionalismos que rompem com a igreja, que rompem com o magistério, que têm papas paralelos, que criam paróquias paralelas e etc. Então, qual é a única opção que se coloca no meio e que propõe critérios objetivos para se criticar o Concílio Vaticano II? É o continuismo. E as posições que se adequam ao continuismo são as posições que podem ser tanto críticas como posições de aceitação, de desenvolvimento de teses conciliares, de hermenêuticas da continuidade. Não existe só uma única hermenêutica, não existe só uma única forma de interpretar um documento da igreja. Existem várias formas possíveis, né? E Uhum. entre essas formas possíveis, existem formas possíveis que são formas adequadas, que não ferem os estatutos, aquilo que é adestrado nos lugares teológicos, e existem formas que ferem esses estatutos e que, portanto, devem ser excluídos. Então, até mesmo em relação à hermenêutica da continuidade, existe uma criteriologia que seleciona quais são as vias possíveis de hermenêutica da continuidade, as vias possíveis de crítica ao concílio, as vias possíveis de objeção ao concílio e que separa o católico justamente desses dois extremos que são cismáticos, heréticos e que só fazem mal à fé. Tanto progressistas como tradicionalistas radicais, né? Que enxergam que eles são a igreja, que eles salvam a igreja, que eles são a igreja verdadeira, com a verdadeira missa e etc, etc. Então, só queria pontualizar isso, porque eu acho que se isso chegar ao Pedro Afonseca, de alguma forma, se essa mensagem chegar ao Pedro Afonseca, que ele saiba de fato o que significa o continuismo daqueles 2 anos atrás, que ele acabou ironizando, né? Propus em relação a essa tese em específico, que eu escrevi em relação a isso, se isso chegar ao Pedro Fonseca, eu espero que ele esteja cônscio agora do que significa o continuismo e que ele não tenha medo de se autodeclarar continuista, né? Eu acho louvável a sua posição, Carlos, porque assim, no final das contas, mesmo que eventualmente ele tenha errado no passado, a gente tem que exaltar aqui a virtude, né? Exaltar as pessoas a fazerem o mesmo que ele, né? Ou seja, retrocederem quando verem o erro, quando verem que não dá mais, que se tornou insustentável, né? Permanecer em um local como o Centro Dom Bosco. Então, assim, a gente tem que estimular a virtude, né? Não dá pra criticar isso, né? Justamente ele tá se arrependendo, imagino, né? Você disse que viu vídeos, eu não vi, mas imagino que ele ou se arrependeu ou viu que realmente, como eu falei, se tornou insustentável. E isso é muito virtuoso, né? Porque o Centro Dom Bosco, eu imagino que tenha já uma certa, sei lá,
imponência, no sentido de publicarem livros, terem bastantes adeptos, né? Então, talvez ele esteja até desistindo de uma posição de muito poder, né? Eu não sei, eu não conheço com tanta profundidade assim. Mas ele tá abdicando de uma coisa que poderia dar vantagens para ele, eu imagino, né? Ele abdicou, né? Já tem algum tempo que ele não é mais presidente. Ele abdicou, na verdade, já dessa posição de poder, abdicou dessas vantagens que você citou, de fato, de maneira corajosa, seguiu a sua consciência, né? A sua consciência acusou o erro Uhum. e ele simplesmente abdicou da posição de ser presidente de talvez do maior instituto católico do Brasil, né? Que é o Centro Dom Bosco. Sim. E uma coisa curiosa, né? Eu mesmo sem saber, né? Eu acabei adiantando um pouco do critério, né? A gente, pra quem tá ouvindo assim, eu e o Carlos, a gente não tinha combinado, assim, exatamente essa conversa, né? Mas eu mesmo já tinha pensado, né? Puxa, realmente, de fato, uma crítica ao concílio não pode ser no sentido de pressupor ou de implicar que seja um concílio que vá aderir a uma heresia, né? Porque para mim é um critério óbvio. Um católico não pode consentir com isso porque isso coloca em risco toda a igreja, né? Coloca em risco o que se entende pela igreja católica dentro da doutrina da igreja católica. Se a igreja católica deixou passar uma coisa como essas, é porque ela caiu, a igreja caiu. Igual uma coisa que eu conversei com o Carlos depois, a gente até não comentou, né? Mas eu vendo os vídeos do Nogueira lá sobre a realeza, né, de Cristo, não sei o que e tal, ele usa umas expressões assim que, esse tipo de nova postura destronou o lugar de Cristo. Ou seja, essa doutrina agora, né, que não aceita mais a subordinação essencial, como que destrona Cristo. Eu fico pensando, puxa, Jesus então tá fraco, hein? Jesus consegue ser destronado por uma doutrinazinha dessa? É impressionante, né? Ou seja, eles falam as coisas e nem percebem, né? Ou seja, Cristo foi destronado. No caso, os sede vacantes falam, né? A sede está vacante. Aí agora esses tradicionalistas falam assim, é um conselho que pregou heresia. Então, assim, eles vão falando e não percebem que isso é a forca, né? Já engatilhada neles. Então, é impressionante, sabe? É impressionante. E isso para os protestantes, eu não estou reclamando, não. Isso para os protestantes é um prato cheio, né? Porque aí as críticas vêm. Porque a incoerência é notória. O discurso diz esse, né? A igreja é indefectível. A igreja que não passa, que não sei o quê, que não vai aderir a esse tipo de coisa nunca, né? Que tem, sei lá, todas as notas de catolicidade, não sei o que e tal. Aí quando você vê, né, tem a sucessão apostólica. Aí quando você vê, as posições deles negam esse tipo de coisa. É impressionante. Pois é, infelizmente isso acontece muito nessas facções católicas, né, recentes, né? Uhum, Como eu disse, reconhecem, mas resistem. Faz sentido um negócio desse? Claro que não. uhum, Dizer que a igreja, como corpo moral, está privada atualmente da intenção correta magisterial, que é o que diz o padre Calderon, né, com a intenção uhum, liberal, isso faz sentido dizer isso e ainda permanecer. E aí essa é a desculpa, tá? Porque a igreja agora tem uma intenção liberal, essa é a desculpa para que eles desobedeçam. Ora, se a igreja tem uma intenção liberal, então tudo bem, desobedecê-la, uhum, criar paróquias paralelas, né? Com padres que são cooptados, padres que eu admirava de verdade, assim, que eu jamais pensei que iriam aderir a esse veneno que é o lefebrismo. caíram. Infelizmente, né? Infelizmente caíram, Uhum. muitos caíram. Mas deixa eu perguntar, Carlos, só pra gente finalizar esse assunto então, só pra que fique escancaradamente claro pra quem está assistindo até agora. Então, basicamente, esse movimento que você está dizendo, que segue essa posição, que segue grupos como o Centro Dom Bosco e outros, né, dessas facções, eles não ordenam, até onde eu entendo, né, eles não ordenam sacerdotes, mas eles vão atrás daqueles que são ordenados oficialmente pela Igreja Católica para começarem a oficiar de forma meio que extraoficial, ou pelo menos paralelamente às igrejas católicas mesmo ligadas a Roma,
mas dentro dos cultos privados deles, em igrejas privadas, ou não sei como é que eles chamam esses grupos, né? Mas é mais ou menos isso que acontece. Então eles oficiam lá, eles ministram os sacramentos, fazem as homilias e tudo, a missa tridentina, né, como eles gostam, mas é tudo paralelo. É assim que é isso mesmo? Eu não sei atualmente se eles ordenam padres. É certo que, por exemplo, o Papa Bento XVI retirou a excomunhão dos quatro bispos ordenados pelo excomungado Lefebvre, né? Uhum. E esses bispos depois, ao invés de se aproximarem de Roma, se afastaram de Roma, né? Afastaram de Roma. Então, retirar as excomunhões não serviu para trazê-los de volta ao seio da igreja. E Uhum. aí eu não sei se todos esses bispos já morreram. Eu sei que o mais maluco aí que eu tenho notícia, que era o Williamson, né? Ele morreu, ele já morreu. Eu Uhum. não sei se todos os bispos já morreram ou se eles têm outros bispos, mas sinceramente eu não sei se eles ordenam padres. O que eu sei é que eles cooptam padres, por exemplo, de paróquias, eles chamam que supostamente rezam a falsa missa, né? A falsa missa, que eles têm uma. E aí tem várias teorias da conspiração, né? Que a missa foi, na verdade, uma conspiração maçônica. Aí tem uns que dizem que é uma conspiração judaica, aí outros dizem que é uma conspiração judaica protestante, maçônica protestante, aí vai misturando cada um com a sua loucura, né? Basicamente, eu até vi o padre François, que é um padre Aham. que eu admiro, dizendo que o Concílio Vaticano, veja só, que o Concílio Vaticano II, ele na verdade tem ideias franco-maçônicas, basicamente. E que essas ideias franco-maçônicas, supostamente, elas começaram com uma conspiração maçônica de 100 anos atrás e que desembocaram no concílio, né? E essas ideias basicamente passaram pelo crivo dos bispos, foram aceitas pelos bispos. O Espírito Santo ali dormiu, né, no trabalho, Aham. e o Vaticano II tem ideias franco-maçônicas, segundo o padre François. Aí eu falo, essa é uma opinião aceitável? Está em continuidade com a igreja? Não. Não, não é uma opinião. Preço. Ele Preço. acha, É. e o pior de tudo, essas pessoas acham que têm o direito de terem essas opiniões e continuarem sendo católicos, sendo assistidos pelo magistério. O que vai acontecer, possivelmente, talvez num futuro próximo, é que esses padres sejam excomungados. Uhum. E, na verdade, se eles não se arrependerem, bem feito, na verdade, eu acho que é bem feito mesmo. É porque não é possível que um padre ele comece a endoidar, a acreditar que o concílio é resultado de uma conspiração maçônica. Eu Isso já é vi várias loucura. teorias. Eu já vi as teorias dos judeus também. Eu já vi umas teorias que envolvem os ortodoxos. Eu já vi umas teorias que misturam um pouco as coisas, né? Disso tudo. Então, assim, a criatividade desse pessoal é mirabolante, assim, né? O pessoal é muito criativo para essas teorias da conspiração. E eu acho engraçado, né? Infelizmente, assim, para você é muito triste, para mim é um pouco mais. Eu consigo ver um pouco mais de graça nisso, né? Mas eu sei que pra você é bem triste isso. É um tipo de coisa que, com certeza, um católico não pode. É porque é um tipo de posição que implica, novamente, a desordem habitual de que a gente falou, que implica que a igreja caiu, que a igreja católica não cumpriu o seu papel, que não tem as suas notas mais. Ordens habituais, como você disse, são ordens permanentes. O que é o hábito? É uma disposição, é Disposição uma, é uma permanente. disposição permanente, né? É o que a Uma gente aprende, disposição é o permanente. que Aristóteles nos ensina na Ética Nicômaco. Pois é, então, e você disse bem, né? Tem até, meu Deus, até recentemente eu fiquei sabendo de um rapaz que eu conheço, que eu já avisei a ele, que eu já o aconselhei a parar de fazer isso, onde esse rapaz, ele liga
padres ortodoxos russos, padres, não tem como não rir, padres ortodoxos russos, como por exemplo o Com uma Loski, por causa? Com uma exemplo, causa do Vaticano, segundo é, eles? Falou isso? ele, ele, É, ele faz então. ele faz uma cadeia, uma série essencialmente subordinada, né? Vem os ortodoxos russos. Aham. Aí depois aí eles influenciaram os modernistas que influenciaram o Vaticano II, né? Uhum. Olha a loucura, meu Deus do céu. É engraçado, né? Aham. Porque esse sujeito, né, que fez esse vídeo falando dos ortodoxos, coitado dos nossos irmãos ortodoxos, né? Falando do Loski, do Florowski, né? De Uhum. outros especialistas em Pálamas, em Pseudo-Dionísio, Padre Gillet e outros, né? Falando que Uhum. eles tiveram, de alguma forma, gerência no Vaticano II, nos modernistas, por sua vez, influenciaram o Vaticano II, né? Uhum. A mística, a espiritualidade do Vaticano II, etc., essa ênfase no coração. Mal sabem eles que existem também tradições católicas místicas com a mesma ênfase, mas o animal, né, não tem outra expressão, não sabe que existem tradições místicas que têm Sim. ênfases parecidas com as ênfases que os padres ortodoxos, como Lossky, por exemplo, apontam, né? Ele Uhum. não sabe de nada, ele não conhece os modernistas, não sabe de nada, aí eles fazem aí tem uma nova teoria da conspiração, aí vem uma série essencialmente subordinada. O Lost, que vai influenciando o Gillett, que vai influenciando o Delubach, que vai influenciando o Runner, É um e dominozinho aí que os vai outros, bater no Vaticano II. pronto, Ai, quem é ai. quem é o fundo do Vaticano II são os ortodoxos. Ora, é basicamente isso, né? É para rir, né? Sim. Então tem isso. Eles flertam muito com isso. Eles flertam com literaturas anti-judaicas, né? Alguns são antissemitas, como esse último bispo aí do excomungado que morreu, que é o Williamson, que dizia que, na verdade, o equilíbrio da sociedade entre o bem e o mal se dava pela influência maior ou menor dos judeus, coisas assim, né? Os, Uhum. e os tradicionalistas, ó, batendo palma. É Sim. isso mesmo. Meu Deus do céu, né? Alguns, e alguns até mesmo fazendo leituras revisionistas do Holocausto. Uhum. Assim, pelo amor de Deus, né? E essas facções, o adventismo, o pentecostalismo e até as tradições mais clássicas do protestantismo, como, sei lá, Os luteranos, luteranismo, sim, exatamente. os batistas, etc., estão assim anos-luz à frente em Aham. moral em relação a essas pessoas. Os ortodoxos, nossos irmãos separados, né, pelo cisma, Os orientais não estão anos-luz. os orientais não As igrejas não, calcedonianos. as igrejas não calcedonianas, etc., estão anos-luz, assim, em moral, em teologia, em compreensão do diálogo interreligioso. Eles têm uma visão muito mais cristalina do que de fato se trata o cristianismo, do que essas facções, essas seitazinhas, dos quais, por exemplo, muitos personagens importantes aqui do Brasil fazem parte, né? Como, por exemplo, o senhor Carlos Nogueira. Pois é, mas então assim, só pra finalizar, o que eu descrevi está correto então, né? Eles têm meio que núcleos de reunião próprios que não são reconhecidos pela Igreja Católica, correto? Inclusive eu vi que recentemente a Arquidiocese de algum lugar do Rio de Janeiro lançou uma nota, não sei se foi de repúdio ou de esclarecimento para os fiéis, dizendo que o Centro Dom Bosco não é reconhecido oficialmente pela Igreja Católica, né?
Então eu imagino que eles tenham centros de Bom, fato. Fale. sim, sim, foi a Arquidiocese do Rio de Janeiro, né? A Arquidiocese do Rio lançou uma nota contra o Centro Dom Bosco, já que o marketing que eles fizeram em relação a essa obra, que foi, na verdade, é uma obra contra o catecismo da igreja, o catecismo amarelinho, né, do São João Paulo II. Uhum. E olha só como o marketing é desonesto, né? Porque se fosse um marketing honesto, eles pelo menos, sei lá, um marketing honesto mudaria a capa. Porque para que você vai colocar uma capa igual à do catecismo amarelo? Não tem outra razão do que para vender, para causar estardalhaço, causar atenção, etc. É para vender, basicamente Uhum. isso, né? Sim. Sendo que eles são um instituto católico cujo lucro não deveria ser o único objetivo deles, né? Então, vendo essa desonestidade, até mesmo no marketing do Centro Dom Bosco, a Arquidiocese do Rio de Janeiro teve que se pronunciar contra, né? Dizendo para que os fiéis não achem que tem algum vínculo com a igreja e que a fraternidade, que é a mentora intelectual do CDB, não está em situação canônica regular, né? E, portanto, assim também está o CDB na mesma situação, e até mesmo para que os fiéis católicos tomem nota, né, de que se trata, na verdade, de uma facção paralela à igreja, que não se submete ao magistério, que não se submete ao Vaticano II, que nunca vai se submeter porque o fundador dessa porcaria é um excomungado que criticou o Vaticano II, né? E que criou uma Uhum. tradição de outros malucos, né? Que nunca vão admitir erro, seja pelas posições que ocupam, etc., seja pelo status que eles ganharam, né, como se fossem quase semideuses ali, né? Enfim, essas pessoas não vão, dificilmente vão se arrepender. Eu oro, é claro, rezo como católico para que se arrependam, rezo para que o Centro Dom Bosco volte atrás, né? Assim como eu acredito que o Pedro Afonseca faz a mesma coisa. Todavia, a postura atual que nós temos que ter em relação ao centro do Dom Bosco, infelizmente, é uma postura de ataque, é uma postura de denúncia, né? Porque o que eles promovem é a confusão do católico médio, porque o católico médio que vai ler essa obra, por exemplo, dos erros do catecismo amarelo, né, do catecismo de São João Paulo II, que foi mentorado por um, por um, por um outro, por outra pessoa que foi excomungada pelo Papa, só que pelo Papa Francisco, né, que é o Viganò. O Uhum. Viganò foi excomungado. E o mentor intelectual desse autor americano que escreveu esse livro é um excomungado, né? Então, ou seja, e aí eu vi a resposta do CDB à nota, né? A nota que eles fizeram, a nota da Arquidiocese do Rio de Janeiro, aí eles falam assim: ah, mas nós não traduzimos o prefácio do Dom Viganò. Como se não traduzir o prefácio do Viganò retirasse a mentoria intelectual dele em relação à obra, né? Retirasse as mãos, os tentáculos dele em relação à obra, como se Uhum. isso fizesse uma grande diferença no final das contas. No final das contas, é um catecismo que vai contra o magistério da igreja, né? E aí eles fazem eles se encolhem todos, né? Como se fossem vítimas de uma perseguição. São perseguidos coisa nenhuma, são perseguidos coisa alguma. Não são perseguidos. Na verdade, os católicos precisam estar cada vez mais cônscios de quem são os verdadeiros institutos que estão com a igreja e aqueles que são verdadeiras facções paralelas, né?
como se fossem estados paralelos à igreja, né? Que não reconhecem o seu magistério ou se reconhece, resistem, né? O que não faz o menor sentido. Ou seja, quando você, se é adventista, tá me ouvindo aqui, ouvir o Carlos Nogueira chamando você de seitazinha, diz que a seitazinha dele é menor ainda, mais recente e mais tudo de fora, né, da Igreja Católica. Tá mais fora do que a gente. Ai, ai, ai. É assim, a ironia das ironias, Carlos, que a gente, agora a gente, né, com a qual a gente foi brindado agora com o Nogueira aqui. Impressionante. Amigo, então assim, fico feliz de a gente ter conseguido dar voz aí a uma noção, né, muito mais coerente e lúcida dentro do catolicismo. Eu espero que os ouvintes tenham apreciado. Caso vocês tenham interesse, o Carlos tem o curso do Raimundo Lúlio, que eu super indico. Hoje mesmo, mais cedo, nós estivemos lá participando. O Carlos estava respondendo algumas perguntas. Eu aproveitei e acabei participando também, respondendo algumas que me diziam respeito lá. O grupo de alunos é sempre muito querido, muito diverso, muito esforçado. Então, entrem. O Carlos também dá aulas eventuais, né? Aulas bônus dentro do meu curso. Então, por favor, sintam-se convidados a entrarem no curso A Formação da Opinião. Se você quiser entrar em contato comigo, deixe mensagem aqui nos comentários, diga o que você achou, mande esse vídeo, principalmente para colegas seus tradicionalistas, mas para continuistas também que talvez não saibam defender muito bem a doutrina que eles defendem. Então, isso vai ser bom para os dois públicos, para vocês entrarem em contato com o que há de melhor na argumentação dentro desta linha. E, por favor, também considere se inscrever no canal. Eu vejo nas minhas estatísticas que eu tenho gira em torno de 57% a 43% de pessoas que assistem aqui frequentemente aos vídeos do canal, mas que não são inscritas, né? Então, isso ajuda demais o meu trabalho e o trabalho do Carlos Alberto, que se vale do meu canal para divulgar as suas ideias, para que a gente cresça, seja relevante, possa divulgar mais do nosso material e viver um pouco mais daqui da internet para lhe dar esse tipo de conteúdo que vocês tanto apreciam. Então eu vou agradecer ao meu amigo Carlos Alberto novamente. E é isso, pessoal. Um forte abraço para todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.